que é isso. Não sei. Beleza. Creio que seja isso. Boa tarde. Vamos nessa. Dar uma afastadinha na bichinha aqui pra sair sem me enroscar aqui na outra mina. E vamos nessa. Hoje, mais um dia de jornada dupla. Mais uma quarta-feira, onde ao sair aqui do trabalho a gente prossegue em casa para dar aquela forcinha num básico lucrinho. Que me ajuda um pouco aí nas despesas semanais, o que melhora um pouquinho o conceito do déficit mensal, semanal, qualquer coisa assim. Bom, dei uma aliviada aí para todos. Fiquei sem gravar a volta de ontem e sem gravar a vinda de hoje. O que aconteceu foi que eu fiquei preocupado ontem, não trabalhei legal e deu meio-dia e pouquinho eu empirulitei para casa. Eu estava muito preocupado com o Cauê. Tava tranquilo o dia, o atendimento estava razoável aí, então eu pude ir com a tranquilidade aí do meu companheiro segurando as broncas lá, como ele sempre fez, né? Meu colega de trabalho ali, gente boa demais. Mas o Cauê estava bem, o Cauê não teve nada, foi melhorando no decorrer do dia e acabou hoje já acordou muito bem, foi para a escola, já brincou, já curtiu e esperamos que assim continue e tá tudo bem, tudo certo, né? Nos assustou realmente um pouco, tadinho. Levantou, reclamando de dorzinha na barriga, acabou vomitando, acabou ficando com diarreia. Depois que eu vim trabalhar, ainda teve mais uma sessão de vômito. Depois foi melhorando e à noite já estava com um aspecto bem mais tranquilo, bem mais tranquilizador para nós. Filhos, vocês sofrem, a gente sofre. Mas é só porque a gente ama vocês, tá? Sério mesmo, ambulância? Se for aí, eu vou sair. Não vou ficar não. Não adianta, nunca é igual a moto. Estão recapeando aqui, ó. Passo a passo aqui, estão recapeando e ajudando na buraqueira aqui. Embora a gente, motociclistas, não nos beneficiaremos desse pedaço recapeado, porque não sei quando, mas em breve as motos estarão proibidas de vir por esta pista. Ficaremos fadados à pista ao lado ali. Eu estou adiando um assunto, mas eu preciso desmembrá-lo, preciso conversar, preciso falar sobre isso, que é importante que eu deixe registrado.
antes que caia no esquecimento. Tem tantos assuntos, tantas coisas que a gente realmente acaba priorizando algumas coisas e esquecendo de outras que são tão prioritárias quanto, né? Novos tempos, eu tenho muito medo da adolescência do Cauê, tenho muito medo de não ter, talvez, estrutura para protegê-lo, ensiná-lo, alimentá-lo ou ao menos acompanhar as suas fases e pensamentos, incertezas, inseguranças e necessidade de esclarecimentos e tais. E essas coisas me assustam principalmente porque os dias, quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente se acomoda no que nos formou, né? Pura e simplesmente. E acaba às vezes não entendendo os novos movimentos, para onde a galerinha tá indo, qual é a direção que o mundo tá tomando. Eu não acho que eu vou ser incapaz de fazer isso, eu só acho que vai ser difícil, eu preciso não perder o foco disso, né? E por que eu tô falando isso? Porque algumas informações já se esclarecem em relação a aquela coisa terrível que aconteceu lá naquela escola pública de Suzano, há alguns meses aí, algumas semanas atrás, e nos assusta ainda mais um pouco. A minha bolha, né, se preocupou como deveria mesmo se preocupar com isso, e alguns dos meus fornecedores de informação, aqueles que eu normalmente concordo, tocaram nesse assunto que me deixou preocupado, e eu preciso tentar também registrar e desenvolver isso aqui. Bom, não sei quando isso vai ser visto, por quem vai ser visto. Talvez eu já esteja completamente ultrapassado quando isso aqui for tratado, visto, falado, enfim. Foi descoberto que esses garotos dignos de muita dó, não me venha com tranquilo, mataram um monte de gente, você tá com dó, também se mataram, cara, ou mataram eles. Isso efetivamente nesse momento não tem muita importância, por mais que isso possa ser contraditório na minha forma de pensar. Eu só estou priorizando pensamentos. Esses coitados desses garotos, eles... algumas coisas foram já captadas. Não é o primeiro caso, infelizmente, no Brasil. Terceiro ou quarto aí de repercussão nacional. E nada muito diferente do que os massacres nos Estados Unidos. Em alguns países da Europa também a gente tem visto registrado aí. Ai. E foram captadas algumas questões básicas e comuns. Trata-se de, normalmente, quem faz esse tipo de coisa, trata-se de, não precisa nem dizer sobre o desajuste psicossocial dessas crianças, né, desses garotos, dessas pessoas, deslocados, vítimas de bullying e algumas outras diferenças que vão criando e acumulando os seus conceitos de ódio
até que um momento isso explode e eles conseguem executar os seus planos. Só que foi descoberta uma ferramenta, e isso é muito importante, que são os fóruns. Hoje em dia, não sei como será quem está lendo aí nesse presente seu, que é o meu futuro de agora, dia 24 de abril de 2019. Vou dar um exemplo. Eu comprei um Pointer, meu último carro antes do estilinho que eu tenho agora. Ai, caçaramba! E quis saber mais sobre o carro, que eu efetivamente não conhecia nada. Hoje a internet já há um bom tempo te dá essa ferramenta. Você vai lá e encontra fóruns de discussão sobre o assunto. Então, encontrei alguns fóruns do Pointer, descobri algumas coisas, muita gente elogiando, alguns não elogiando, alguns criticando, alguns falando sobre os defeitos crônicos. Isso também tem no estilo, isso também tem na Phaser, na minha motinha aqui. E, enfim, na verdade fóruns existem para vários assuntos, são grupos de pessoas que estão procurando a mesma solução. E foi descoberto que essas crianças desajustadas, elas frequentam bastante esses fóruns. E esses fóruns, com o passar dos anos, se tornaram abrigo, incentivo e arma letal para esse tipo de acontecimento. Por quê? Aquele jovem, adolescente, desprezado e tudo mais, cara, eu preciso passar você. Porra, que merda! Não sabe olhar um retrovisor, velho. Cara chato da porra. Naturalmente, esses jovens em algum momento procuraram ajuda. Procuraram termos, lugares iguais. Esses fóruns apareceram de sites de bate-papo, tá? Originalmente são bate-papos que haviam nos grandes portais. Ainda existe. UOL, Yahoo, enfim, vários portais. E as pessoas que os procuram têm necessidades comuns. Bom, os anos se passaram e não é que esses jovens se ajuntaram porque encontraram focos virtuais que os abrigava só, pura e simplesmente procuro um lugar. Não. No mundo virtual você consegue se disfarçar do que você não é. E esses meninos, naturalmente, se disfarçaram de pessoas extremamente agressivas, sendo que na vida real eles não são agressivos. Muito pelo contrário, eles são vítimas de agressões. E esses meninos foram entrando nesses portais e fóruns que davam acesso a esse tipo de agressão. Eles estavam cansados das censuras e lá, nesses lugares, nesses sítios virtuais, eles podiam extravasar a sua raiva. Como? Direcionando a sua raiva para um outro pedaço, para um outro lugar. Isso foi escancarado agora, mas isso já tem muito tempo. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Muito pelo contrário, infelizmente o Brasil está engatinhando nisso. Poderia usar a experiência do que já aconteceu fora para melhorar isso. Mas por enquanto ainda está aprendendo, engatinhando na infância. Voltemos. Com o passar do tempo, esses trolls virtuais, eles passaram a ter muito poder. Os primeiros, e foram ensinando aos outros. Tudo começava com uma simples zoeira. Um cara entrava no grupo e falava, minha mãe não quer me entender. Todos os outros entravam em cima desse cara. Vai, seu bicha, seu viado, seu trouxa, dá uma facada na tua mãe. Eles nunca, nenhum deles jamais teria coragem de fazer uma coisa dessas que eles estavam aconselhando ou agredindo. Eles só estavam ali extravasando. Essa pessoa foi agredida ali, e dali
ela também entendeu que ela poderia agredir. Talvez não naquele, mas num próximo lugar. Isso criou esse círculo do próximo troll vai para o outro lugar e contamina o outro lugar. O que não falta é adolescente desajustado. Até porque, na verdade, o termo é muito parecido. Adolescente e desajustado é basicamente a mesma coisa. Alguns conseguem passar sem maiores traumas e outros não. Outros ampliam esses traumas ou usam ferramentas de proteção que podem ser prejudiciais a eles e a outras pessoas. São jovens, são adolescentes, desamparados e sem uma... E principalmente com pais, não talvez só distantes, mas incapazes de compreender a situação do filho. Isso tornou-se uma coisa extremamente pesada. Daí, desse mesmo lugar, saíram aquelas manifestações horríveis que a gente ainda vê. Quando tem lá um casal de galanzinhos lá, o cara é mocinho de novela e a menina é mocinha de novela, e Bruno Galhaço, acho, e a esposa dele, que adotaram uma menininha africana, e aí de repente aparece um comentário assim no Twitter, que eles postam a foto da menina. Nossa, parece uma macaca. Que coisa feia. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Daí isso se espalhou a esse tipo de manifestação. Muitas vezes é verdade, muitas vezes a pessoa está manifestando o seu preconceito. Eu acho até que na maioria das vezes está mesmo. Mas enfim. E é difícil você encaixar esse tipo de ato, de situação, num código penal, por exemplo. É bem difícil porque é empírico. Para você achar ali o encaixe perfeito do prejuízo que você pôde traçar, ainda mais na internet. Gente, censura sempre existirá. Sempre, de alguma forma. Nem que seja apenas uma censura crítica. Mas ela sempre existirá, sempre haverão. O que é censura, na verdade, é eu não concordar com você ou você não concordar comigo em algum aspecto. Você não vai me censurar, mas você pode dizer para mim assim, não concordo com você, ou pode dizer para mim, você não pode falar um negócio desse. Você entendeu? Enfim. E na internet é muito mais difícil você implantar um conceito de igualdade, de crítica moderada ou esse tipo de coisa. Lá, quem quer se manifesta tranquilamente, protegido pela invisibilidade. Claro que se pode achar IPs e tudo mais, mas já existem programas para desviar isso. E essas plataformas já se transformaram nisso. Já se transformaram em monitores de como você agredir alguém, de como você infernizar a vida de alguém através do ambiente virtual. Enfim, é uma coisa bastante séria. Não é enfim não, porque tem muito o que se falar sobre isso, mas é uma coisa muito séria, que agora a gente está vendo o resultado disso, quando acontece uma catástrofe dessa magnitude, como o que aconteceu em Suzano, naquela escola pública. E ao descobrirem isso, esses jovens já migraram para a Deep Web, que é o submundo da internet. Esse ainda não se entendeu, ainda não se sabe fazer uma busca mais minuciosa. Tem que se criar profissionais para isso. A polícia do mundo vai ter que começar a se movimentar para isso. Mas eles estão lá. Então direciona-se um Nando Moura da vida, por exemplo, que é um imbecil desses formador de opinião e de opinião vaga, de opinião babaca. E aí a gente fica esperando para saber o que você vai fazer, né, bro?
Ele pode liderar um ataque virtual através de um comando dele. Escuta, vamos perseguir o PC Siqueira. E aí lá vão eles. E esses grupos de fóruns invisíveis, que sabem se disfarçar, são difíceis de ser pegos. De vez em quando são pegos, tá? E ainda bem que são, porque isso delimita bastante quando se sabe que um deles foi preso ou saiu de circulação. São pessoas na vida real medíocres que implantaram um conceito de poder gigantesco. Vou dar um exemplo de uma forma que eles gostam de agir. Alguém entra lá no fórum e fala assim: eu vou me matar. Decidi me matar. Sabe o que esses membros fazem? Não falam, nenhum vai falar, não, que é isso, não faça isso, imagina. Não, 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 é o contrário, cara. Oba, legal, filma pra nós. Quer piorar a situação? Cara, faz o seguinte, dá uma causa pra você morrer. Vai lá na escola, lá em uma escola em Suzano, que eu sofri bullying pra caramba, e mata, leva com você uns 15. Que tal? É claro que a maioria vai olhar e falar assim: você é louco, cara. Não tava nem pensando direito nisso. Mas um ou dois ou três, não se sabe, pode encaixar. Fala a verdade, né? Poxa vida, já que eu vou morrer mesmo, foda-se. Deu pra entender onde eu tô querendo chegar? Bem, Elton, beleza, e você? Deu pra entender onde eu tô querendo chegar? Deu pra entender o tamanho do perigo de uma organização desta categoria? Deu pra entender o meu medo? Deu pra entender o quanto eu preciso me manter informado sobre o que espero meu filhinho no futuro e o que eu preciso me preparar? Oi, para deixar ele protegido. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Beijo do gordo, até mais.